E dando continuidade ao Quatemec, convidamos para subir ao palco o professor palestrante Felipe Magalhães para proferir sobre o tema Manejo de Comportamento no Espaço Escolar. Por gentileza, ao palco. Professor Felipe possui graduação em Psicologia, mestrado em Gestão da Clínica pela Universidade Federal de São Carlos, 2018, especialista em Análise do Comportamento aplicado ao autismo pela Universidade Federal de São Carlos e é doutorando em Psicologia, Análise do Comportamento pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é supervisor técnico em ABA, da Luna ABA, docente da pós-graduação Análise do Comportamento Aplicado ABA para TEA, do Centro-Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação Limitada, docente da pós-graduação Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo, da Faculdade de Santo André, de Vilhena, e docente na pós-graduação em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual no CBI of Miami. Você pode ficar à vontade. E para assessorar a mesa, chamamos também a professora e articuladora de Educação Especial, Mariana Criminazzo. Bom dia. Pessoal, primeiro de tudo, eu preciso agradecer a organização do evento, porque das minhas funções na Luna é organizar evento. Eu sei o quanto é difícil e o quanto eu conversei com as meninas para organizar essa palestra. Então, a gente está há muito tempo conversando. É muito difícil e muito trabalhoso. E hoje é só o dia que culmina todo o trabalho que foi feito anteriormente. Então, você tem uma preparação de meses para conseguir fazer um evento como esse. Então, queria dar os parabéns para a organização do evento, que ficou muito bom. É muito difícil e é um evento muito importante para a comunidade autista, que é com quem eu trabalho, para pessoas com deficiência, de uma forma geral, mas para a comunidade autista, que agora está tendo uma visibilidade maior. Está tendo um retorno? Tá. Ah, por isso. Eu estou ouvindo. Eu fui convidado para falar com vocês sobre o tema de manejo de comportamento, que é o que eu trabalho no meu dia a dia. Eu queria discutir um pouco com vocês as possibilidades de manejo na escola. Porque existem diferenças daquela pessoa que está acostumada com a clínica e vai fazer o manejo na clínica e o manejo na escola. E a gente vai ver um pouco dessa diferença aqui. Grande parte dos especialistas que eu conheço que trabalham com manejo de comportamento trabalha na clínica. E na clínica, se tiver só eu com a criança, é uma coisa. Eu, com uma criança, mais 20 alunos, aí muda de figura. Você tem que ter uma outra estratégia para trabalhar. E é dentro disso que eu tenho feito os meus estudos hoje, ok? Bom, falando um pouquinho sobre mim e a minha experiência, gente, de onde eu vim, por que eu estou trabalhando com o autismo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, e que não está aqui, eu me formei em psicologia em 2008, janeiro de 2009, eu estava trabalhando numa escola. Eu odiava a escola e tudo que eu não queria era trabalhar em escola. Mas era a única opção. Na faculdade de psicologia, ninguém fala assim, vou fazer psicologia para trabalhar em escola. Você quer trabalhar numa clínica. Você quer ser o Freud da parada, você não quer ir para a escola trabalhar com o professor. A gente não entende nada de escola. Ninguém prepara a gente direito na faculdade de psicologia para trabalhar com a escola. E eu comecei a ter alguns problemas na escola. Então, comecei a trabalhar em escolas em 2009. Eu era recém-formado e achava que sabia mais que os professores na escola, porque é isso que o psicólogo faz, de forma geral. A gente chega na escola para ensinar o professor a como dar aula. E é óbvio que vai dar errado, porque o psicólogo nunca deu uma aula. Pelo menos eu, como psicólogo recém-formado, nunca tinha dado aula nenhuma. E fui lá na escola para ensinar os professores a como fazia na aula, como não ter comportamento problema. Um fiasco total, tá? E não foi por um ano, foi alguns anos de fiasco, gente. Então, psicólogo que eu tentei orientar professores e ouvir. Se é tão fácil, vem e faz. Porque é isso que acontece. Geralmente, vocês vão receber um relatório
de algum profissional de saúde falando o que deve fazer. Mas ele consegue fazer isso numa sala com 20 alunos? Provavelmente não. A minha experiência, quando me falaram isso, eu fui e não consegui. Então, quando eu fui fazer exatamente o que me falaram, e nem era autismo, nem era comportamento severo, era tudo coisa tranquila. Nada do que eu falava funcionava. Vocês têm essa experiência já, né? Entendi. Então, é dessa formação que eu vim. E o que eu sinto que eu tenho hoje de diferencial foi que eu fui tão ruim que não tinha como piorar mais. Dali era só melhorar. Eu só podia aprender alguma coisa. Porque eu já era horrível. E não é... Eu não estou falando de brincadeira, era muito ruim mesmo. E é o que vocês veem no dia a dia de vocês, assim, profissionais que são de outra área, que chegam para te ensinar a fazer seu serviço. Isso é um problema. Eu entendo que em alguns momentos os professores tenham dificuldades e precisam de ajuda. Mas precisam de ajuda de pessoas que conheçam a dificuldade no ambiente do professor. E que tragam resultados que não estão só no artigo, que não estão só no texto. A pessoa precisa conseguir trazer resultado na prática. E é muito difícil de confiar em alguém que você nunca viu ir lá e fazer. E isso foi a experiência que eu tive. Então, eu aprendi na prática, com os professores, a como intervir em comportamento problema. O que eu aprendi? Eu aprendi que nada do que eu orientava funcionava. E eu precisava adaptar todos os procedimentos para que funcionasse na sala de aula. E já existia isso, eu só era burro e não sabia, gente. Existiam os procedimentos adaptados, ninguém tinha me explicado isso, eu fiz a faculdade, ninguém me ensinou, e eu fui meio que batendo cabeça, até encontrar algumas coisas. Existem alguns procedimentos que a gente faz na clínica, que funcionam na sala de aula, e outros não. E com essa experiência de me dar mal muitas vezes, eu acabei discriminando aquilo que dava certo, e desenvolvendo um tipo de trabalho diferente. Tanto que hoje, o meu projeto no doutorado é adaptar procedimento para comportamento problema, que a gente faz na clínica e que funciona pra caramba, para os professores. Porque se eu tiver que ensinar todo professor a ser psicólogo, a ser análise de comportamento, eu vou falhar. E eu tenho que adaptar todo aquele conhecimento que a gente tem para que funcione no ambiente natural do professor. É desafiador? Muito. É muito difícil, porque eu tenho que trocar nomenclatura, eu tenho que modificar toda a forma de trabalho. Mas a gente tem tido uma experiência muito exitosa, desde 2006, tem tido alguns estudos muito exitosos de prevenção de comportamento problema na escola e de tratamento de comportamento problema na escola, que tem melhorado esse desenvolvimento. Então, como o secretário estava falando aqui, não resolve tudo. Mas eu crio uma segurança no ambiente escolar em que os professores sabem, a partir daquele momento, o que fazer. Ele pode saber, ó, nesse caso, eu não tenho muita outra coisa para fazer, vai ser muito mais difícil, mas ele não está ali inseguro, sem ter subsídio nenhum, ok? Bom, agora introduzindo realmente a palestra, comportamento problema ocorre de muitas formas na escola. Então, vocês vão ver muitas coisas ocorrendo na escola. Vocês vão ver criança bater em outra criança, vocês vão ver adolescente bater em outro adolescente, vocês vão ver comportamento problema de forma verbal, as pessoas gritando, xingando, jogando coisas. Todo mundo aqui conhece vários CID. A pessoa sabe o que é um F84, porque a gente trabalha na educação, você vai aprendendo essas coisas. Então, você sabe o que é TDAH, você sabe o que é TEA, sabe o que é TOD. A gente convive com esses problemas. Eu acho pouco provável de ter algum professor aqui, algum profissional de educação, que não passou por nenhum aluno com comportamento problema. Existem alguns motivos do porquê na escola tem mais comportamento problema do que, no geral, em outros ambientes. E existem alguns motivos do porquê alunos autistas apresentam mais comportamento problema. Para alunos autistas, eles não apresentam mais porque é uma característica do autismo. Não é nem característica diagnóstica, ter comportamento problema. Mas eles têm alguma dificuldade de desenvolvimento na
comunicação, o que aumenta comportamento problema. A gente já sabe que isso acontece. Se você não consegue comunicar as coisas que você precisa, tanto itens, quanto quando você não quer algo, quando você quer alguma atenção específica, vai gerar comportamento problema. Se você tem dificuldade de desenvolver habilidades sociais, vai gerar comportamento problema. Por isso, dos públicos que estão inscritos em rede pública de educação, autistas são os que têm maior indício de comportamento problema, mas não é característica do autismo. Como eles têm algumas outras dificuldades, a gente tem também comportamento problema. E o que eu quero que a gente entenda aqui é de onde vem esse comportamento problema e como, de uma forma simples, a gente consegue entender esses comportamentos problema, ok? Os professores podem ter que considerar a logística e conveniência, tanto quanto a precisão técnica ao avaliar comportamento problema. Ou seja, Felipe, eu estou numa sala com 30 alunos. Eu consigo fazer uma avaliação perfeita do comportamento problema de um aluno específico? Não. Não dá para fazer, gente. Sozinho, com esse tanto de aluno, um está batendo no outro, que hora que você vai parar para falar assim, tá, eu vou sentar aqui, fazer um registro, e ver por que está ocorrendo. Não, você vai lá acudir o menino. Não dá para fazer isso. Mas isso é uma daquelas coisas que eu aprendi só na prática, viu, gente? Porque eu tive que estar lá vendo isso acontecendo e falei, não dá. Não tem como fazer. Então, a gente tem que verificar o que dá para fazer em cada momento, óbvio. Mas em cada um desses momentos, mesmo nesses momentos de crise, eu tenho uma técnica melhor para utilizar. E a ideia toda que a gente está adaptando para a escola é, quando tem esses momentos específicos, o que é melhor? O que eu faço melhor? Eu posso não resolver agora, eu vou planejar depois para resolver, mas agora eu devo ter alguma coisa melhor para fazer. Certo? Quando você precisar fazer alguma intervenção, sempre deve ser embasada por algum tipo de avaliação. Ou seja, naquele momento de crise, não é o momento da intervenção técnica que eu estou fazendo. Se eu vou fazer uma intervenção técnica, eu preciso de uma avaliação prévia. Eu preciso saber o porquê eu estou fazendo. Existe um problema que é o seguinte, existem orientações sem sentidos de profissionais, existe um ponto que eu desisto de orientações. E eu sei que a gente está desistindo de ouvir essas orientações, porque, no geral, elas não funcionam. Eu só quero dizer para vocês assim, tem coisas que funcionam, só não estão chegando até vocês aí. Mas a gente tem instrumentos e tecnologia para trabalhar com o comportamento problema. Eu consigo avaliar, prevenir e fazer intervenções em certo nível na escola, dependendo do ambiente em que eu estou, do número de alunos, de determinada forma. Agora, não compensa para mim só falar, nada disso funciona. E aí eu não estou falando de desistir de educar, é desistir de lidar com o comportamento problema. Eles vão continuar lá, a gente tem que dar um jeito. Quando eu estou falando ainda de rede pública, e eu só encaminho aluno autista para a rede pública, eu vou explicar por quê. Porque está lá, né? E todo mundo me recebe bem em escola pública. Se eu, às vezes, não é toda escola particular, mas se eu vou na escola particular, às vezes não tem tanto interesse. Não porque o professor não é bom. Mas assim, é mais trabalho, é mais dinheiro, é mais custo. E na escola pública a pessoa está lá para isso, estou aqui, tem um aluno, agora tem que resolver. E aí eu sou muito bem recebido, geralmente as pessoas querem muita ajuda. Então, já que a gente está falando de educação, e eu não estou limitando a escolas públicas, mas geralmente professores de escola pública, a gente tem que dar o nosso melhor com base e evidência do que já foi construído. E eu vou mostrar um pouco para vocês do que funciona. Até o momento, gente, a primeira impressão é que o comportamento ocorre por briga em casa, deficiência intelectual, autismo ou falta de medicação. Essa é a minha experiência em escola. Então, eu estou lá com o professor, assim, não, mas na casa dele é um inferno, Felipe. A mãe trocou o marido, põe outro em casa, não sabe mais quem que é pai, quem que é mãe da criança, fica com a avó.
ninguém cuida dessa criança, tem dia que ela vem, tem dia que não vem. É por isso que dá tudo errado. Eu tenho certeza, gente, que isso influencia, mas não controla todo o comportamento na escola. Então, esse é um ponto. O ambiente familiar influencia, porque imagina uma criança que chega na escola e o pai e a mãe vieram brigando com ele no caminho para levar para a escola. É óbvio que ela vai estar menos preparada para aprender do que a criança que veio do ambiente mais estruturado. Se eu tenho um pai que estuda com a criança todo dia, é diferente de um pai que não estuda. Então, eu não estou dizendo que essas diferenças não importam. Eu estou falando que elas não controlam tudo. Porque em algum momento eu tenho medo da pessoa pensar e falar assim, não, esse daí não tem o que fazer. Na casa dele é tão bagunçada, não tem o que fazer. A gente vai passar para outro. Vamos dar foco para outra criança. Se a deficiência intelectual também não controla comportamento problema, autismo também não tem nada a ver. Por mais que você vai ver mais comportamento problema em deficiência intelectual e autismo por aqueles motivos que eu falei para vocês. E falta de medicação, gente. Isso quer dizer que eu sou contra a medicação? Não. Mas, geralmente, tem crianças que são medicadas porque a gente não dá conta de ensinar os comportamentos adequados. E não porque elas precisam realmente. Eu tenho diversos pacientes, e agora eu estou falando de uma experiência prática minha, que foram medicados em determinado momento, e não estou falando que o médico estava errado, porque não tinha profissional adequado trabalhando com ele. Não tinha um analista do comportamento, um psicólogo, trabalhando de forma adequada para ensinar comportamento que vai competir com aquele problema. Um exemplo, você tem uma criança que se morde muito. Vamos supor, não é toda criança que se morde que é por isso, eu estou falando uma suposição de um caso específico, que essa criança se morde porque ela não tem habilidade comunicativa e ela não consegue pedir as coisas que ela quer. E aí o que essa criança está fazendo? Tomando Rivotril. O médico está fazendo o papel dele, porque ele não vai ensinar essa criança a falar. Tem que parar de se morder. Mas se tiver alguém que ensina essa criança a pedir as coisas que ela quer, ela não precisa mais de Rivotril, porque ela não precisa mais se morder. Vocês estão entendendo? Então, o medicamento não é o que causa o comportamento problema, a falta de medicamento. Geralmente é a falta de repertório, a falta de ensino. E não o ensino regular da sala de aula, mas coisas básicas que essa criança precisa. Ok? Esses fatores influenciam os comportamentos, mas não os controlam, certo? E como a análise do comportamento, que é a ciência que eu trabalho, pensa com relação a isso? Primeiro, comportamentos são controlados pelo ambiente. O ambiente não é o fator único que gera comportamentos, mas são controlados. Eu vou dar um exemplo. Para a gente, ambiente é tudo que está em volta da pessoa. Tudo que circula a pessoa, até o pensamento, mas eu não vou entrar nessa questão. A questão, quando a gente fala de ambiente, é, por exemplo, falar é um comportamento. Então, a pessoa está se comportando, ela está falando. Eu só posso falar a cor dessa flor se ela estiver no meu ambiente. Porque se eu não estou vendo a flor, como eu vou dizer a cor? A flor tem um papel de controle no meu comportamento porque ela está aqui. Vocês conseguem entender isso? É um conceito que a gente tem de que sem a flor eu não falo flor, não falo a cor da flor, não tem sentido. Ou seja, a gente como escola, como professor, tem um papel primordial no comportamento do aluno, porque se ele se comporta naquele ambiente é porque tem porquê funcionar ali. Então, o comportamento não é controlado só pelo que ocorre na casa do aluno, mas também por aquilo que está ocorrendo na escola. E eu não estou falando aqui de intenção, viu, gente? Eu não acredito que tenha alguém aqui mal intencionado com a escola, mal intencionado com o aluno. Todo mundo quer o melhor. Isso não quer dizer que é o que sempre vai funcionar. A gente tem técnicas melhores. Se eu quiser ensinar português para o aluno na maior das boas intenções com o livro de inglês, não vai funcionar. Então, se eu estou usando a ferramenta errada, com muita boa intenção, continua não funcionando.
eu preciso da ferramenta correta para que funcione. Comportamento somente se mantém dependendo da consequência. E isso é a pior coisa do mundo para a gente ouvir. Porque ninguém quer dizer que eu sou a consequência para esse comportamento ocorrer. Eu posso dizer assim, gente, a escola, em algum momento, dá consequência para que aquele comportamento continue. Isso é uma lei natural que a gente tem. O comportamento para de ocorrer se não tem consequência. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que todo mundo aqui seja funcionário da prefeitura. Todos. Aí a prefeitura fala assim, a partir de hoje eu não pago mais. Não, ninguém vai mais receber, todo mundo vai trabalhar por amor. Não tem mais salário. O comportamento de ir até a escola dar aula vai acabar. Porque não tem mais consequência o meu comportamento. Não tem porque mais eu fazer isso, porque não tem consequência. A não ser que a pessoa me fale, olha, vocês não vão receber esse mês, mas o mês que vem recebe 2 vezes. Bom, não vai ser tão legal, mas eu vou fazer um esforço. Se eu te falar, não tem mais, a chance de ter muitos professores na escola, ou de ter algum, vai ser muito pequena. Porque não tem mais consequência. A gente precisa de consequência para que o comportamento continue. Então, se eu tenho um aluno gritando na sala de aula, eu estou dando uma consequência para continuar. Não estou falando que você está dando para ele um chocolate, que você está dando brinquedo, que você está falando parabéns, grita mais. Porque não é assim que a vida funciona. Às vezes a gente dá consequência que a gente nem sabe que o aluno quer. E a gente vai discutir mais isso aqui. E depois eu vou deixar vocês perguntarem, viu, gente? Porque eu sei que muita gente não vai concordar. Sem consequência, o comportamento entra em extinção. Então, esse é o exemplo que eu dei para vocês. Se acaba o salário, paro de trabalhar. Então, se eu não tenho consequência, aquele comportamento entra em extinção e para de ocorrer. E eu volto a dizer, a gente não precisa de intenção de dar consequência. Você pode estar dando consequência e nem sabe. A consequência é que o aluno espera para aquele comportamento continuar, tá? Então, a fórmula mágica que explica quase todo o comportamento para análise do comportamento é um antecedente, um comportamento e uma consequência. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um aluno Joãozinho. A professora vai apresentar um antecedente. Quem quer bala? É o antecedente. O Joãozinho fala, eu, um comportamento. Consequência, professora dá bala. O Joãozinho continua respondendo eu, enquanto a professora dá bala. Imagina que a professora fala, quem quer bala? O Joãozinho fala eu, e a professora ignora. Se ela continua perguntando, ele vai parar de falar, porque não ganha bala nunca. A gente começa a entender por que alguns alunos desistem de aprender. Porque a consequência para ele nunca é boa. E não é erro do professor, não estou falando que é erro de vocês, gente. Mas imagina aquele aluno que ele faz e erra, faz e erra, faz e erra. Parei. Não adianta tentar. E todo mundo já fez isso alguma vez na vida, gente. Todo mundo já desistiu de alguma coisa porque não conseguiu. Isso é normal. A gente desiste de coisas que a gente não consegue. Em certo ponto da minha vida, eu simplesmente desisti de matemática. Tem calculadora. Não vou, tem Excel, tem calculadora, eu não vou aprender mais nada de matemática. Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela está fazendo física. Eu nunca vou ensinar ela. Eu já desisti, falei, tomara que dê certo, tem professor particular. Não vou ajudar a fazer tarefa, gente, porque eu tenho que estudar tanto, já, sabe? Eu nunca recebi recompensa por física, e não é erro do professor. Eu achava tão insuportável que eu desisti. E eu vejo isso em muitos alunos. É tão chato aquilo, e ele é tão difícil para ele, que ele desiste. E aí ele não vai mais. Esse aluno é um grande candidato a ter comportamento problema. Porque aluno fora de tarefa vai emitir comportamento problema. Essa é a primeira regra que a gente tem de prevenção. Isso é algo que eu descobri depois de muito tempo.
Aluno, quando não está engajado com algo, depende, eu posso dar uma tarefa. Vamos brincar de massinha? Legal. Posso dar uma tarefa legal. Vamos assistir um vídeo no YouTube e ele está engajado. Isso é uma situação, um exemplo. Agora, se o aluno está parado sem executar aquela tarefa, a chance de ter comportamento problema é muito grande. Então, o que mede a minha prevenção numa sala de aula é quantos alunos estão fora de tarefa. Se eu tenho uma disciplina que os alunos estão sempre fora de tarefa, a chance daquela disciplina ter mais comportamento problema é muito maior. Alunos que estão engajados, qual a chance? Tem quantos professores de educação física aqui? Alguém consegue levantar a mão? Gente, tem alguns. São as pessoas mais legais da escola. Artes também. Bom, eu acho que o professor de educação física ganha. Não sei se é a minha experiência. Mas, assim, é uma concorrência muito desleal, gente. Imagina, eu tenho educação física, que eu posso jogar bola, que eu posso fazer uma atividade física. Eu saio da cadeira com matemática. Tem muita sacanagem o professor que vai dar aula depois da educação física, eu sei. Quem pega a turma depois da educação física está ferrado, porque é só... O aluno já falou assim, ó, tá bom, tudo de bom já foi. Não tem mais nada de bom hoje. Se a aula de educação física for antes do recreio, desiste. Porque aí depois do recreio não tem mais nada. Sexta-feira, depois do recreio, se já foi educação física, acabou. Não tem opção. Então, mas por que eu estou falando isso? Ele tem pouco comportamento problema, não é que nunca tem. Porque os alunos estão engajados na tarefa. Quando eu coloco os alunos para ler um texto de história, que eu particularmente gostava, por que eu gostava? Porque eu ia bem. Então, eu ia bem, aquilo me falou assim, então, sou bom nisso aqui, hein? Legal. Começava a estudar história, mas a maior parte dos meus colegas não gostavam de história. E aí fica todo mundo desengajado e aumenta o comportamento problema, certo? E é sempre essa a regra, gente. Tenho que ter um antecedente que me chama a atenção para emitir uma resposta, um comportamento engajado, e a consequência tem que ser boa. Tem coisas que eu ouvi muito tempo, e eu demorei para conseguir conversar com as pessoas, com professores, disso. Os professores falam assim, ó, Felipe, mas eu não quero ficar comprando meus alunos. Eu quero que ele estude por amor. E eu estava nessa ideia. Eu estava errado em todos os pontos antes, gente. Eu estava nessa ideia também. Falei, não, o aluno não pode receber recompensa para estudar. O que é isso? O meu professor, quando eu comecei a estudar análise do comportamento, ele fez essa pergunta. Eu falei, mas você trabalha por amor ou por dinheiro? Eu falei, não, por amor. Eu falei, mas se você parar de receber? Aí não mantém. O amor não mantém só. Amor é importante. E eu tenho certeza que vocês têm amor pela profissão. Mas só amor, não. Amor debaixo da ponte, às vezes, não sustenta. Então, a gente tem que ter alguma coisa a mais. A questão toda, gente, é o seguinte. Eu sou um adulto, tenho 35 anos e preciso de dinheiro para trabalhar. Aí eu estou falando para uma criança de 6 anos, sentar numa carteira, das 7 ao meio-dia, sem recompensa. Para fazer o quê? É interessante para ela? Não. É importante? Não, também. Ah, mas lá quando você for fazer faculdade, gente, tem sentido. Ela não quer saber de faculdade. Ela quer saber daqui 1 hora se está quicando bola na educação física. Ela fica do lado da porta para ouvir a bola. E isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, está entre antecedente, ou seja, como eu chamo a atenção do meu aluno, e qual consequência que eu dou. Tinha uma professora, na minha cidade, eu sou de São Sebastião da Grama, tem 13 mil habitantes. Tinha uma professora que fazia uma coisa muito legal, de inglês. Ela dava estrelinha para os alunos, né? Coisa mais simples do mundo, gente. Um adesivinho de estrelinha, assim. E todo mundo ganhava estrelinha. Mas todo mundo queria ter estrelinha. Você não quer ser o único que não tem estrelinha. E ela fez uma estratégia que, quando eu falo que eu aprendi com os professores, que foi muito importante, que eu descobri que a gente já tinha estudado na análise do comportamento e eu só não sabia disso. Na primeira aula, na primeira, segunda, terceira aula, todo mundo ganhava estrelinha. Sendo bom ou não sendo.
E a diretora questionou um dia, falou assim, mas ele nem acertou. E ela falou, se ele nunca experimentar ganhar estrelinha, ele não sabe que é bom. Porque se no primeiro dia ele não ganha, ele vai desistir. Porque já não é bom mesmo, então não tento mais inglês. Como ele ganhou por 3 aulas seguidas, agora eu não quero mais perder. Agora eu quero ganhar estrelinha. Agora eu consigo trazer esse aluno para a sala para fazer algumas tarefas. Vocês já pegaram esses alunos. Se você pega o aluno no 9º ano, que repetiu, que teve diversas dificuldades, é mais difícil, porque ele já está nessa motivação assim, não posso trabalhar ainda, tenho que fazer, vou vir aqui, esperar a educação física para jogar bola e vou embora. Agora, quando a gente está com o aluno mais novo, a gente ainda consegue fazer isso, tá? E tudo antecedente, comportamento e consequência. Então, motivação. Vocês conhecem aquele filme do Smith, que ele fica milionário? Esqueci o nome. Procura da Felicidade. Aquele filme explica exatamente o que eu estou falando aqui. Como é um ambiente que controla. Porque a impressão das pessoas é que ele tem um poder interno maior que outras. Assim como todo mundo, ele tinha uma habilidade. Cada um vai ter habilidade para uma área que você dedicou mais. Às vezes o ambiente não te motiva. O que é motivar? Eu preciso ter privação de alguma coisa para querer conseguir. Vamos supor, imagina que tem um professor aqui que ganha na Mega Sena. 50 milhões. Ganhou na Mega Sena 50 milhões. Qual a chance de, em agosto, esse professor dar aula? Não tem, gente. Isso que vocês têm amor pela profissão. Mas não vai. Porque não tenho privação para conseguir aquilo que eu quero. Esse é um ponto. Motivação para prevenir comportamento de problema é, o aluno tem que estar privado de algo que ele queira. Ele tem que também ser possível de conseguir. O que acontece naquele filme do Smith é, ele está privado de dinheiro, desculpa o termo, mas a vida dele está uma merda, o filho passando dificuldade, a mulher se separou, perde tudo, tudo dá errado. Mas ele tinha uma possibilidade, ele falou assim, se eu fizer isso, minha vida muda. E ele se dedicou, a vida dele mudou. O que acontece às vezes é que a gente tem aluno que está muito privado. Mas eu não indico a consequência positiva que ele pode ganhar. O que eu falo é o seguinte, faz bonitinho para a tia ficar feliz. Gente, ele não está aí para a tua felicidade. Deixa eu te falar, a mãe dele e o pai dele estão brigando, ele não quer que a tia fique feliz, gente. Às vezes a gente tem criança que passa necessidade realmente. E aí a tia ficar feliz não é o que ele quer. Às vezes esse aluno, eu estou dando um exemplo, não é para fazer isso, mas é um exemplo. Às vezes se eu falasse, ó, faz aqui para a tia te dar uma bala, vou, porque eu não tenho bala, minha mãe não tem dinheiro para me dar bala. Então, eu faria por isso. O que eu estou falando aqui é que isso não é comprar. Todo mundo na vida precisa de motivação para fazer as coisas. Motivação é feita de, eu tenho que estar privado de algo para conseguir aquele algo. Aí eu trabalho por. Se eu já tenho aquilo, eu não trabalho. Então, você vai ter alunos que têm de tudo. Também é desmotivado, né? Ah, gente, eu já tenho. Não tem por que fazer isso. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho meus 50 milhões na conta lá, estou tranquilo. Então, essa que é a situação. A gente precisa entender a motivação para conseguir motivar o aluno. Então, quando alguém fala assim, ó, o professor tem que motivar o aluno, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso criar uma expectativa de algo e te ajudar a chegar lá. Isso é motivar. Eu crio a expectativa e falo, olha, isso é muito bom, isso é muito legal. Ele tem que querer, lógico, e te ajuda a chegar nesse ponto. Com alunos autistas, aí a gente tem uma dificuldade. Porque a gente tem interesse específico, que é muito diferente das outras crianças. Então, eu tinha um aluno que, por sorte, um pacientinho, que, por sorte, gostava de Star Wars. Cara, foi top, porque eu gosto de Star Wars. Então, a gente falava de Star Wars. E aí eu queria falar de outras coisas. Ele queria falar só de Star Wars. Era só Star Wars que ele queria. Nada mais na vida, só Star Wars. E isso numa sala de aula que eu digo que é complicado, porque a professora preparou estrelinha.
Não quer estrelinha, quer Star Wars. Porque ele é autista e aí ele tem um interesse específico por Star Wars, ele só quer Star Wars. Aí a gente precisa adaptar algumas coisas. Eu não sei se aqui, eu acredito que não todos, porque é muito difícil, mas deve ter algum trabalho de auxiliar para alunos. Oi? Apoio. Então, um trabalho de apoio em que alguém possa ajudar. Então, a gente precisa de algum auxílio em algum momento, tá? Vamos lá, gente. Olha esse exemplo aqui. Imagina essa sala. Dá para vocês verem essa imagem? Alguém aqui já viu uma sala desse tipo? Acho que fundamental já deve ter visto, né? Às vezes, 7º ano, coisa assim. A sala está assim. Eu tenho um aluno autista. A sala está fazendo muito barulho. O aluno autista começa a puxar o cabelo. Lembra que eu falei para vocês? Antecedente, comportamento, consequência, eu falo, então pode ir embora. Ligo para a mãe busca ele. Qual a chance de que quando fizer barulho ele faça isso de novo? É muito grande. Porque eu dei a consequência que ele esperava. Eu não estou falando que ele não pode ir embora, gente. Porque se eu não sei lidar com esse comportamento aqui, porque essa é a questão. O problema todo é eu falar assim para o professor, você tem que dar conta. Tá certo? Mas e aí, o que eu faço? Como é que eu dou conta do aluno puxando o cabelo? O que eu faço nessa situação? Então, você tem que saber o que fazer. Se ele começou a puxar o cabelo, agora a questão é, se ele puxou o cabelo e eu falei, vai embora, ele vai puxar o cabelo outras vezes, talvez nem vai ter barulho. Porque puxar o cabelo está associado com ir embora. E ir embora, gente, é uma recompensa muito boa. E embora, eu não sei vocês, eu não fui um aluno ruim, mas eu odiava a escola. O melhor momento para mim da escola é a hora de ir embora. Sempre foi. E por que eu odiava a escola, gente? Porque na minha casa eu tinha um videogame, na rua eu podia jogar bola, e na escola eu tinha que estudar. É natural da vida. A gente tem que passar por dificuldade. Mas se eu soubesse que se eu puxasse o cabelo eu ia embora, gente, é um sinal muito fácil. Agora eu vou explicar uma coisa importante para vocês. A gente tem muitos pacientes, alunos autistas, que têm algum transtorno de sensibilidade. Esse é um ponto. Às vezes ele vai puxar o cabelo, tanto porque não é tão ruim para ele quanto para vocês, mas o efeito no ambiente é muito bom, porque as pessoas se mobilizam e resolvem os problemas dele, ou porque é muito bom para ele. E não é ruim. Às vezes aquilo é prazeroso. Então, quando eu falo de alunos autistas, eu tenho essas diferenças. Porque pode tanto ser bom, quanto pode não ser tão ruim. O que mantém o comportamento continua sendo as consequências. Porque se esse aluno estiver puxando o cabelo, vamos supor que não é ruim, e ele não consegue sair da sala, ele puxa o cabelo e não consegue sair, ele para de puxar o cabelo. Ele pode fazer outra coisa. Às vezes ele vai se jogar no chão, às vezes pode até piorar. Mas a gente não mantém fazendo coisa que não funciona. Uma vez eu falei isso para uma professora, e a gente estava numa reunião, tomando café. Quando eu falei para vocês que eu trabalhei com escola, gente, eu trabalhava na escola, né? Então eu trabalhava dentro das escolas, junto com os professores. Eu estava junto com as professoras, e ela falou assim, é mentira. Não vou falar o nome aqui, vocês não vão saber também, né? Assim, a Joana não para de correr atrás do macho dela, nunca dá certo. Fica o tempo inteiro atrás dele. Eu falei, alguma consequência ela tem disso. Aí ela corre atrás, ele não casa com ela, mas de vez em quando, entendeu? Ele dá uma atenção, conversa um pouquinho, dá um passeio, entendeu? Ela tem uma consequência, não é toda hora, mas alguma coisa. E às vezes, o João, a consequência do João é tão melhor que os outros não compensam, entendeu? Aí ela fala assim, eu fico um pouquinho com o João aqui que já está bom. Ninguém faz o que não funciona. Em algum momento aquilo está funcionando para você, porque senão eu paro de fazer. Isso é uma economia que o nosso organismo tem. Comportamentos que não funcionam param, tá?
Vamos ver outro exemplo. Imagina esse aluno. Atividade, e vocês viram o quanto eu gosto. Aqui tem letras, mas eu acho que é matemática que ele está fazendo. Tá terrível. Difícil. Equação, umas coisas que não tem sentido nenhum. Ele estava nessa atividade e ele começou a bater no colega. O que aconteceu? Ele estava batendo no colega. Atitude mais corrente. Eu não achei, não era essa a imagem que eu queria. Aqui é uma opção de cantinho do pensamento que eu sei que existe ainda, gente. Tem, né? Cantinho do pensamento, cadeirão. Alguém que trabalha em creche? Creche tem cadeirão. Aí coloca a criança no cadeirão que ela fica quietinha. Que ela não sabe sair do cadeirão, entendeu? Mas olha que interessante. Faz a conta desse aluno aqui. Matemática para ele é tão insuportável que eu prefiro o cantinho do pensamento. Ah, me manda, eu vou. Agora, o que mais acontece é, agora você vai para a diretoria. Vai lá falar com a coordenadora. Aqui você não fica mais. Gente, o aluno ganhou o dia. Estou nem aí, não tem matemática, então eu vou. Talvez funcionasse se ele saísse dali para fazer matemática ainda. Aí fala, não, aí não, gente, aí eu não vou bater mais, porque para fazer mais matemática, não. O que o aluno ganha de consequência por bater no colega é ficar de castigo, que, ok, o meu pai me bate em casa todo dia, gente. Vai me deixar no cantinho do pensamento? Isso não é nada para mim. Você vai me deixar, a diretora vai ficar brava comigo? Estou nem aí. E isso importa. Lembra quando eu falei que importa também o que está em casa? Ele está acostumado a apanhar direto do pai. Você pode gritar o tanto que for, que ele não está nem aí. Tinha uma diretora na escola que eu trabalhava, que ela era muito engraçada. Sem querer, às vezes ela batia a mão no interruptor e apagava a luz. Os alunos morriam de medo dela. E eles achavam que ela estava fazendo, tipo, um terror, só que era sem querer. Mas tinha um aluno que não funcionava. Porque o pai batia muito. Ele já estava acostumado. E eu estou falando pai, gente, mas... ele apanhava muito em casa. Punição, que ninguém, na teoria, quer programar, ela tem que ser efetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do Thor Batista? Filho do Eike Batista? Lembra que ele tinha multas e multas e multas batia carro, atropelou pessoa. A multa funcionava para o Thor Batista, gente? Gente, bilionário. Me dá a punição que você quiser de multa aí, não estou nem aí. É tipo o que está acontecendo com algumas crianças na escola. Eu posso ficar bravo com ela o tanto que for. Que a punição em casa é tão maior que ela... Sabe assim, em comparação, você não está me fazendo nada. Bom, o que importa é, a consequência que ele queria, que era não fazer tarefa, foi atingida. Aí que eu falo para vocês, quando o professor fala assim para mim, Felipe, mas eu não estou recompensando esse aluno. Você não sabe que está, mas está recompensando. E alguém pode me perguntar, Felipe, então eu deveria obrigar ele a ficar na sala? É essa a questão toda, né? O que eu faço, então? A questão toda é, a tarefa deve levar ao sucesso. Eu preciso ajudar esse aluno a ter sucesso. Às vezes eu vou dar a tarefa mais simples. Pode não estar na série dele, mas se ele tiver sucesso, aumenta a chance dele querer fazer. Porque tudo na vida é isso, gente. Quando a gente para de ter sucesso nas coisas, você desiste. Eu preciso com que as pessoas tenham sucesso individualmente. E, principalmente aqui, eu vou falar para vocês de um público de educação especial. Público autista, com deficiência intelectual. Se não tiver sucesso, desiste. Se você quiser fazer uma instrução que seja generalizada, desiste que não vai rolar. Porque não vai ter sucesso. E aí eu não tenho uma resposta boa para vocês, falar assim, olha, gente, você vai dar a mesma aula para todos os alunos da sala, para os 20 alunos, e para o aluno autista, ele vai aprender e não vai ter comportamento problema. Porque aí realmente é mágica. Aquele aluno que tem alguma necessidade especial, precisa de uma adaptação específica para que ele consiga. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho sucesso, é pouco provável de eu ter comportamento problema. Quando eu estou tendo sucesso naquilo que eu preciso, e sendo recompensado,
Eu não tenho por que ter comportamento de problema. Imagina que a gente pega um professor aqui e fala assim, olha, foi promovido. Teu salário agora é de 15 mil por mês. Parabéns. Ia ser bom, não ia? Você acha que essa pessoa ia chegar e falar assim, ah, não aguento mais dar aula, gente, estou cansado, não aguento mais. 15 mil, eu aguento dar aula. Você está entendendo? A turma é de 20? Não, põe mais 20. 15 mil por mês. Eu não sei quanto vocês ganham, mas 15 mil seria muito, né? Então, pensa nisso. Agora, imagina um aluno que não ganha nada, gente. Eu estou falando aqui só para vocês terem a perspectiva que o teu aluno, que é uma criança, que não tem toda essa compreensão que a gente tem, que é autista, que não tem habilidade de comunicação, não ganha nada. E eu quero que ele sente e aprenda por amor. E aí eu falo assim, nossa, mas o aluno é tão desmotivado, gente. Mas, gente, é lógico que é desmotivado, não tem nada para ele ser motivado. Por que seria motivado? Por que eu gostaria de aprender Bhaskara? Está entendendo? Vamos lá. Tem uns exemplos mais fáceis de entender aqui, gente. As consequências são essenciais, como a gente já falou. Algumas vezes a gente pensa que não estamos recompensando, como eu já disse para vocês. A recompensa de cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem algo que mantém o seu comportamento que é diferente da outra. Eu tenho as minhas preferências. Cada um aqui vai ter uma diferente. Então, vamos lá. Algumas pessoas querem dinheiro, não vocês aqui, que eu sei que vocês estão diferentes. Mas algumas pessoas, a recompensa é o dinheiro, certo? Essa é a minha. Gente, você quer que eu faça alguma coisa bem, você vai falar assim, Felipe, vou te dar um final de semana na praia, camarão, cerveja, não dá para vocês verem aqui, né? Põe um Jorge Mateus. Eu queria ser amigo do Jorge. Então, a gente imagina essa situação. Eu vou ficar o final de semana na praia com a minha família, camarão à vontade. Não precisa ver se é R$120 a porção, não vou preocupar com isso. Cerveja que eu quiser. Aí a pessoa fala, Felipe, você só tem que fazer um relatório aqui. Falo, acabou, tá pronto. Dá 10 minutos que tu vai estar na tua mesa. Gente, eu vou fazer muito bem e muito rápido. Agora, vamos supor que a pessoa fala assim, Felipe, tem um relatório para fazer aqui. R$10. Aí não vou, entendeu? Porque depende do que eu vou ganhar. E a vida é isso. Eu preciso pensar da forma realista de como acontece. Vocês são assim. Vocês estão, todo mundo por amor aqui, mas se eu oferecer 15 mil lá na minha cidade, eu tenho certeza que vai um tanto de gente para lá. A vida é pelo tanto que eu te ofereço e o tanto de esforço que você tem que fazer. Para alunos autistas, às vezes o esforço é muito grande para fazer uma coisa mínima. Se eu não oferecer algo que seja muito bom, não faz. E eu não estou falando de coisas somente físicas, gente. Às vezes, para o aluno, uma atividade fora da sala, ir no parquinho, já vai ser ótimo. Às vezes tem aluno que gosta de cores, aí ele quer ficar brincando com as cores. Ou ele gosta de letras. Tem uns procedimentos que algumas pessoas já fizeram, que é assim, tem aluno com fixação de interesse por letra ou número. Você já deve ter visto isso aqui. Gosta de letra. Aí o professor fala assim, Felipe, gosto de letra o tempo inteiro. Eu tirei as letras, porque não tinha jeito. Gente, eu sempre vou colocar na perspectiva de vocês. O aluno gosta muito de letra. O que você faz para ele aprender? Eu falo, não, vou tirar as letras. Agora imagina são vocês. O que a pessoa gosta? Ela gosta muito de dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o dinheiro dela. Ela vai trabalhar melhor. Vou lá na conta do banco, tirar todo o dinheiro que provavelmente ela vai trabalhar melhor. Não vai ficar puta da vida. Vai trabalhar que jeito? Você tirou meu dinheiro? Você está louco? Imagina a criancinha estar lá com as letrinhas, aí você fala assim, eu vou tirar a tua letra. Ué, eu gosto só de letra. Não gosto de mais nada na vida. Eu não gosto da professora. Estou nem aí para ela. Não gosto dos meus colegas. Não gosto da comida aqui da escola, porque eu só como comida branca. E tem que estar de um jeito específico. Aí você tirou minhas letras? Não vou fazer mais nada. Isso que é o que a gente está falando de motivação, ok? Opa, eu já tinha passado aqui, não vi, gente. Você conhece essa cena aqui? Não acredito que vocês são tão
tão beato assim. Não é possível que ninguém conhece. Não tem como apagar aqui, gente, que o pessoal tem que ver essa... Tem um pessoal que é especialista. Já viu várias vezes. Aqui, ó, esse é um filme que chama 365, tem na Netflix. Vocês sabem, né? Quem não viu, com certeza vai procurar. Se for assistir, tenha certeza que não tem mais ninguém junto. Que está sozinho em casa. Abaixa o som. O que é, gente? Esses dois personagens aqui têm alguns interesses que eu não vou nem dizer que são estranhos, porque provavelmente muitas pessoas aqui têm o mesmo interesse que eu estou vendo. A recompensa que eles recebem é diferente. Então, eles estão numa relação sexual que tem outras coisas que são interessantes. A mulher foi sequestrada. Eu acho o filme mais bizarro da minha vida. Eu assisti. A mulher foi sequestrada e apaixona pelo cara porque o cara está lá fazendo sexo com outra pessoa na frente dela. Cada um tem uma recompensa. Cada um gosta de uma coisa. O meu está mais simples, ó. Entendeu? Eu não preciso de sequestrar ninguém para ser feliz. Ou aqui também funciona, porque com esse daqui eu compro essa parte, então dá certo. Agora, tem pessoas que têm interesse mais difícil de atingir. E eu vou ter alunos dessa forma, com muita dificuldade, para ter os seus interesses, os seus reforçadores serem atingidos. Então, imagina essa situação, gente. Olha a professora Maria, deve ter várias Marias aqui. Ela está na sala de aula quando entra o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, gente, a minha esposa me trocaria fácil pelo Gustavo Lima. Ela acha ele o homem mais lindo do mundo. Então, sempre os meus exemplos são com o Gustavo Lima, porque eu não gosto dele. Tem uma foto, minha esposa tem uma foto minha, a gente foi no show do Gustavo Lima. Todo mundo cantando eu assim. Brincadeira, eu gosto da música, mas eu peguei birra. Então, antecedente, entrou o Gustavo Lima. A professora se joga no chão, finge que está desmaiada. Pode ser a emoção de ver o Gustavo Lima. Gustavo Lima beija a professora Maria. Vocês acham que a professora Maria vai se jogar no chão de novo? Às vezes ela nem levanta, né? Então, é assim que funciona a vida, gente. Se você... Sabe aquela pessoa? Todo mundo tem esse amigo que posta muito no Instagram. E faz stories, e faz dancinha. E tem pessoa que eu vejo que fala assim, ó, gente, eu posto, mas eu não me importo com a curtida. Eu não importo se a pessoa comenta. Mas, gente, posta para quê, então? Você tirou a foto, deixa no teu celular. Porque se você postou, eu quero consequência. Tanto é que a pessoa... Gente, vocês acham que vocês me enganam. A pessoa postou, abre o Instagram, de 5 em 5 minutos, fica assim, ó. Para ver se aparece curtida. A gente precisa de consequência, os nossos alunos também. Por isso que ocorre comportamento problema. Porque muitas vezes vocês dão consequência sem saber. Vou contar para vocês o procedimento mais errado que eu fiz na minha vida. A gente tem uma técnica na análise do comportamento que chama DRO. Quando tem um comportamento problema, eu vou dar atenção para qualquer outro comportamento, menos para aquele. Eu vou oferecer recompensa para qualquer coisa que o aluno fizer, menos para o comportamento problema. Imagina que esse aluno grita, que era o caso na escola. O aluno grita e fala assim, não, quando ele gritar, não dá atenção. Quando ele parar de gritar, imediato. Gente, isso é básico. Você vai perguntar para qualquer análise de comportamento, ele vai te falar isso aí. Mas eu descobri que isso não funciona na escola. Alguém sabe por que não funciona? Imagine que o aluno gritou e a professora vai ignorar o grito do aluno. Por que não vai funcionar isso?
Porque o resto dos colegas vão continuar dando atenção. Vão falar, tia, o João não para de gritar, tia. Não aguento mais, tia, eu tô com dor de cabeça. Tia, você tá ouvindo o João gritar? Ô, João, para, tia já pediu, João. Gente, é lógico que não vai funcionar, porque eu tenho vários alunos na sala. Isso funcionava comigo no consultório com a criança. Porque se ele gritar e eu não der atenção, ok, estou só eu com ele. Eu consigo manejar isso. Eu não consigo, e algumas pessoas falam isso. Eu vi um protocolo, a pessoa falou assim, ó, informe aos colegas para não dar atenção para o João quando ele gritar. Gente, não vai funcionar. Tudo criança. Eles não vão ter esse controle. Esse foi o procedimento que eu fiz. A ideia é, independente disso, o que mantenha a atenção, o comportamento de gritar do João, era a atenção da professora e dos colegas. O que a gente fez foi, e que funcionou, a gente ensinou esse aluno que era autista, que não tinha habilidade de comunicação, e ele não sabia falar, a gente ensinou ele a se comunicar por figuras. A partir do momento que ele podia usar a figura para chamar a atenção da professora, e ele tinha até um palitinho, porque a professora tinha que ver. Aí ele levantava, a professora dava atenção, e ele parava de gritar. Ele não precisava nem gritar, porque ele conseguia comunicar. Ele não estava lá de sacanagem. E essa que é a realidade. Os alunos não estão ali para acabar com a tua vida. Parece, mas não estão. O custo para a gente, para a pessoa que está emitindo comportamento problema, também é ruim. Ele não está ali para acabar com a tua vida, não. O que acontece realmente é isso aqui que funciona. E é talvez a única coisa que funciona. Ele não sabe fazer outra coisa, eu vou gritar. Quando ele aprendeu a comunicar por figura, ele não precisava mais gritar. Ele chamava a professora vinha, ele mostrava as figurinhas, ela entendia o que queria, ok. Então, na hora do grito, é pouco provável, porque eu não posso deixar chegar lá. Eu preciso ensinar habilidades que vão competir com o comportamento problema. Entender por que ele está acontecendo. O que a gente poderia fazer para a professora não se jogar no chão? O Gustavo Lima pode beijar ela antes dela se jogar no chão. Funciona. A professora de João diz, quem terminar a tarefa irá ganhar um beijo e um abraço. Todas as crianças fazem tarefa correndo. João não faz a tarefa. Lembra que eu falei para vocês? O João não gosta da professora. Ele não está nem aí para ela. Professora dá beijo e abraço em todos, menos em João. O João fica feliz. Que bom. Gente, isso aqui parece brincadeira, mas isso não é uma vez que acontece, não. A gente acha que entende o que as crianças querem. Existem crianças com interesse específico. Se eu falar, quer o beijinho da tia? Eu estou numa sala de infantil, 90% da sala quer. Mas tem aquele 99%, né? Tem aquele 1% que não vai querer. Ele quer outras coisas. Ele até faria tarefa, mas para beijo, não. Não gosta de beijo. Então, eu preciso entender do que o meu aluno gosta. O que ele quer. Você tem um aluno com atraso no desenvolvimento ou um aluno autista? Primeiro papel do professor. O que esse aluno gosta? O que motiva a trabalhar? Esse é o primeiro ponto. Se eu não sei o que ele quer como consequência, eu provavelmente vou oferecer sem saber. Eu vou deixar ele ir embora, porque lá na casa dele tem. Ou eu vou dar muita atenção perto de comportamento problema. Então, eu preciso saber o que ele quer, tá? Então, as consequências reforçadoras são pessoais. Para ter controle de um comportamento, devemos primeiro saber o que é reforçador para cada um. Se eu não sei o que é reforçador, nunca vai funcionar. Para algumas pessoas, chocolate funciona. A aba, há muito tempo, ficou conhecido como a terapia do MM, porque o pessoal dava MM para a criança fazer as coisas. Funciona pra caramba para muitas crianças, viu, gente? Mas não é legal ficar dando chocolate para a criança fazer as coisas. Mas é reforçador, porque é gostoso. Para algumas pessoas, se eu falar assim, ó, se você for a melhor professora nesse semestre, você ganha o Cauã Raymond. Às vezes ia funcionar, vocês estão vendo?
Paola Oliveira para outras pessoas ia funcionar melhor. Então, cada um tem um interesse. E, bom, vou deixar só vocês verem, não vou comentar. A gente tem interesse para todo tipo. Isso só quer dizer, gente, que os interesses são pessoais. Às vezes, naquele ano de 2009, que eu comecei a trabalhar numa escola como psicólogo, eu comecei também a dar aula de filosofia e sociologia. Porque eu era muito inteligente, achava, né? Assim, gente, eu sou muito inteligente, eu vou arrasar aqui. E minha mãe era muito boa professora. Eu falei, bom, é meio que por osmose, eu vou ser bom professor também, né? Cheguei lá e falei para os alunos, olha, gente, vamos fazer uma atividade super legal. Vai ser um jogo que a gente vai ter que debater, e no final a gente vai para a praça e vai fazer... Gente, vai arrasar. Preparei, mas foi uma aula muito legal. Os alunos odiaram a aula. Foram na diretoria e pediram para me tirar. Porque eles falaram assim, eu preciso passar no vestibular, professor. Não dá para eu ir para a praça. Eu não quero ficar discutindo filosofia e sociologia na praça. Atrasa para a gente voltar para a aula. Eu não pesquisei o que eles queriam. Aquela era a aula que eu queria. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou dar uma aula muito interessante para os alunos. Mas interessante para quem? Para você como professora ou para o seu aluno? Porque eu tenho certeza, você fala assim, olha, eu vou fazer um jogo muito legal, cada um vai usar fichinhas, e no final a gente vai trocar fichinhas por livrinhos. Cada um vai escolher o livrinho que quer ler. Pode ser que tenha alguns alunos que gostem. Mas se eu colocasse, gente, você pode escolher livrinhos ou ir para a quadra jogar bola. A chance do pessoal querer ir jogar bola é muito maior, porque eu preciso saber o interesse para que a aula seja interessante. Não é o meu interesse, sim, do aluno. Então, se eu não entendo qual a consequência para cada um, vou ter comportamento problema na certa. A maior parte dos comportamentos que vocês vão ter na escola é o que a gente chama de fuga de demanda, fuga de tarefa. Os alunos fogem de tarefa da escola. Primeiro ponto, a tarefa, como a gente usa apostila ou usa livro, ela não é adaptada para o aluno, é óbvio. Eu não espero que um professor com 20 alunos adapte a tarefa para cada um dos alunos, porque isso é loucura. Mas quando eu tenho um aluno autista, provavelmente eu tenho que adaptar, porque se eu pegar aquela, não sempre, viu, gente? Se ele tiver necessidade disso. E se eu pegar aquela mesma tarefa que funciona para todos, para ele não. O nível dela está muito alto. Diminui a motivação, porque ele fala, não vou conseguir chegar naquilo que ela está me propondo. Se eu não ofereço algo bom bastante, mesmo aquela que eu adaptei, ele não faz. Porque para ele é mais difícil do que para os outros. Ele tem que se esforçar muito mais para chegar naquele mesmo ponto do que outras pessoas. Então, eu preciso que esse aluno seja mais motivado e tenha tarefas inicialmente mais simples. Às vezes, a gente dá tarefa que ele já sabe, porque eu preciso que ele se acostume a ganhar aquele reforçador. Que ele entenda, então se eu faço as coisas que minha professora pede, eu ganho coisas com isso? Eu sei que alunos de sala regular, que não têm atraso no desenvolvimento, vão entender que o pai vai dar essa recompensa, por exemplo, parabéns, você foi bem na escola, você está tirando boa nota. Ou a atenção do professor já é reforçadora. Eu tenho alunos que não. E não adianta eu querer fazer tudo igual, que não vai funcionar. Eu posso falar assim, não, eu faço tudo igual, eu dou tudo igual para todos os alunos. Gente, não funciona, você pode fazer. Se você tem um aluno desse tipo com comportamento problema, vai continuar tendo, até que eu mude. Porque os interesses são pessoais. Tá. Quando eu conheço os reforçadores, eu devo oferecer reforçadores para ações e comportamentos corretos. Ninguém é 100% ruim. Aquele aluno que é terrível da escola, você fala assim, Felipe, mas nem é autista, nem tem nada. Ele só é um capeta, acaba com a minha vida. Eu não aguento aquele moleque mais. Sabe aquele? Ele não é 100% ruim, gente. Esse menino é bom. Ele tem aquele ponto em que ele está se comportando de forma adequada. Se eu não oferecer recompensa naquele ponto, porque a ideia do professor é assim, Felipe, mas ele foi o dia inteiro ruim. Uma coisa que ele faz boa, eu vou recompensar? Ele não está acostumado a receber recompensa mais. Ele não está acostumado a ser reforçado.
ele já está acostumado a receber repreensão o tempo inteiro. Para ele, isso é o normal. Eu preciso mudar como ele percebe a vida. Ele precisa perceber, quando eu faço isso que é legal, eu ganho alguma coisa. Porque o que todo mundo faz na escola, às vezes, com esse aluno que é mais difícil, é o seguinte: olha, se você se comportar hoje, eu vou te dar uma recompensa. Ele não sabe se comportar o dia inteiro, gente. Não faz parte da vida dele. A vida dele é loucura mesmo. O pai não cuida, tem droga, tem toda aquela loucura. E você quer que ele comporte o dia inteiro? Pede uma coisa para ele fazer. Ele fez uma, beleza. A chance dele querer fazer outras é maior, porque ele quer continuar ganhando aquilo. Volto a dizer, gente, não é para dar coisas, objetos, brinquedos, não precisa fazer isso. Eu preciso saber o que ele quer, o que é possível para reforçar aquele aluno. Começamos a oferecer reforçadores naquele 1% de comportamento adequado. Então, se tiver 1%, eu pego aquele 1% e começo a reforçar, ok? Prevenção, então, é identificar os antecedentes. Se eu sei que tarefa de matemática, a última vez que eu vou falar, gente, eu não vou ficar pegando no pé, que tarefa de matemática evoca mais comportamento problema, eu posso tanto adaptar a tarefa, quanto inicialmente tirar. Não estou falando que ele não precisa de matemática, mas se inicialmente isso previne comportamento problema severo, tiro. O meu voto é sempre esse, gente. Felipe, o que você prefere? Você prefere o aluno fazendo tarefa ou não se batendo? Não se batendo. Sempre. Se eu posso fazer ele não se machucar, ele não vai se machucar. Felipe, ele não está fazendo mais nada. É melhor do que se machucar. Escola não é um ambiente em que eu quero que o aluno se machuque. Eu quero que ele vá na escola e aprenda. Se ele ainda não tem condição de aprender, eu vou ajudar ele a chegar nisso. Mas primeiro, eu não quero que ele se bata mais. E eu estou falando aqui de um comportamento mais severo, que eu já conversei com a Sil, ela falou que vocês têm esse público também, de comportamento mais severo aqui. Agora, se eu estou falando de um comportamento problema do tipo reclamo, resmungo, pode resmungar um pouquinho também, né? Nem tudo na vida é fácil. Tem que ralar um pouco. Fazer uma lista dos momentos em que tem mais chance é bastante útil. Se vocês fizerem por período, e se vocês tiverem alguém para ajudar nisso, da seguinte forma, olha, o Joãozinho bateu às 7, aí depois bateu às 7h30, depois foi só depois das 10. Eu vou verificar tanto o que ocorre no período que ele não bateu, quanto no que ele bateu. O que tem em comum? Todo dia, de 7 às 8. É a professora X. Não é que a professora é ruim. Qual a disciplina? Está adaptada? Ele tem condição? Tem recompensa? Tem reforçador para que ele possa continuar? Posso alterar as tarefas ou até mesmo retirá-las para prevenir comportamento inadequado. De forma geral, gente, isso é para prevenção. Se eu for trocar comportamento, eu posso ensinar um mais adequado. Eu preciso saber o que ele quer com aquele comportamento muito grave. Lembra o menino que eu falei que ficava gritando? O que ele quer? Ele quer comunicar. Ele não consegue vocalizar. Então, que ele use figuras. E eu vou ensinar isso para ele. Bom, eu estou falando de um ponto de vista de com algum suporte para fazer isso, né? Ao invés de gritar para sair, pode pedir para ir tomar água. Gente, eu sempre dou esse exemplo, porque foi uma coisa que eu descobri depois de um tempo. A gente que é psicólogo, acabou ensinando para os autistas uma coisa muito errada. Às vezes a gente faz certinho, fala assim, ó, Joãozinho, ao invés de gritar, pede para descansar. Aí a tia vai deixar você descansar. Aí ele fala, tia, posso descansar? Eu tenho certeza, se você fez um ótimo trabalho na escola, eu vou entrar e vou saber quem que é autista. Porque se pediu para descansar, é autista. Ninguém pede para descansar, gente. Pode descansar? Não. Tem aula. Olha o tanto de coisa aqui para você copiar. Tá doido, menino? O que o aluno com desenvolvimento típico faz? Tia, posso beber água? Você já bebeu água? Não, só essa vez eu estou morrendo de sede, tia. Não estou dando conta, tia. Deixa eu beber água. Vai, bebe água. Ele bebe água, não no bebedouro perto da porta da sala. Lá do outro lado da escola. Ele chega lá, tem a tia da cantina. Tia da cantina é sempre a pessoa legal.
Aí conversa com a tia da cantina, vê o que tem no lanche hoje, beleza, voltou. Senta lá 5 minutos, tia, posso ir no banheiro? Nossa, tia, não estou aguentando. Posso ir no banheiro? Aí vai, no banheiro, vai lá mais 15 minutos. Voltou, ele vai escrever, infelizmente esse aluno quebra o lápis. Aí quebra a ponta do lápis. Tia, quebrou a ponta do meu lápis, não tem apontador. Não, então aqui, empresta apontador. Ele vai lá, a professora dando aula, ele assim, ó, fazendo gracinha para os alunos, fazendo careta. Isso é desenvolvimento típico. Ele está fazendo a mesma coisa que o autista. Mas ele não vai falar, posso descansar. Ele vai falar de uma outra forma que pessoas com desenvolvimento típico fazem. Então, isso é uma das coisas que eu ensino. Para o aluno que é autista, às vezes, está chata a aula, porque tudo tem momentos chatos na vida. Vai tomar água, aponta um lápis, quebra lápis. E aí, uma professora falou, Felipe, mas você vai ensinar ele a fazer isso? Eu falei, professora, ele está gritando na sua sala. Deixa o menino apontar o lápis. Ele vai parar de gritar um pouquinho. Você consegue dar aula. Porque ele não vai dar conta da aula. Está difícil. É melhor gritar ou apontar lápis? O que eu quero no fim? E isso tem uma crescente. No fim, eu quero que ele cumpra a demanda, que ele faça a tarefa. Mas primeiro, eu preciso mostrar para ele que, olha, não vou te forçar. Você tem um tempo para fazer isso. Aí ele descansa um pouco, aí depois a gente volta a fazer as coisas. Ok? Posso ensinar a pedir um item ao invés de tomar do colega. Então, a gente tem várias opções de ensino. Só preciso falar para vocês isso, a gente programa. Você senta e fala, o que ele quer? Vou ensinar isso antes de ocorrer, não é na hora que está ocorrendo. Porque na hora que está gritando, a pessoa fica, Joãozinho, vai lá apontar lápis. Não, aí já era. Ele já está gritando, agora já deu B.O. Tem que ser antes. Algumas pessoas podem retirar a consequência. Estou terminando, viu? Elas podem retirar. O que é? Se você entendeu que o aluno quer fugir de demanda, ou seja, quer sair da tarefa, que a pessoa fala, não deixa sair. Porque se eu deixar sair hoje, ele vai querer sair amanhã. Se eu estiver falando de um aluno, muitas vezes um aluno autista, com um comportamento problema severo, você vai ter aluno com crise na sua sala de aula. Porque, na teoria, é fácil. Eu posso falar para você, ó, não deixa o aluno parar de fazer, faz ele terminar. Esse aluno começa a se bater, se morder, entra numa crise, e o que ele não vai fazer? Tarefa, no fim das contas. Então, tirar a consequência, ou, por exemplo, ele quer um brinquedo, eu falo, não vou dar. Não vou dar, e esse aluno começa a se bater, e você fala, não vou dar, porque senão ele vai aprender. Dependendo do aluno, dê na primeira vez que ele peça. Porque se ele tem essa probabilidade de se bater, em algum momento, ele vai acabar ganhando esse brinquedo, porque vocês não vão dar conta, ele vai se bater a ponto de você não dar conta. Eu atendi um menino numa escola, em São Paulo, que o rosto dele, essa parte aqui, ó, era inchado e o osso era todo calejado, de tanto que ele se batia. Ele se batia 40 vezes por dia. Ele tinha crise 40 vezes por dia. A gente foi na escola fazer a intervenção, fez o programa de ensino, e o que foi a primeira coisa que a gente fez? Que ninguém quis que eu fizesse, mas que é a única opção. Tirou todas as tarefas dele o dia inteiro. Primeira coisa. Não estou falando que todo aluno é isso, viu, gente? Entenda isso para mim. Eu fiz uma análise, naquela situação era o certo a fazer. Tá? Esse aluno não se bateu em um dia, não se bateu em 2 dias, não se bateu em 3 dias. O que a gente sabe? Dar tarefas faz ele se bater. Escola é o lugar que faz tarefa. É óbvio que eu preciso reintroduzir, mas eu preciso de calma, cuidado, adaptar a tarefa e ter motivação. Porque se eu voltar a dar a tarefa do jeito que quiser, ele se bate a ponto do jeito que ele estava com o rosto. Continua, porque aquilo nunca mais vai sair do jeito que ele está. A questão é não piorar mais. E ele tinha que ter contenção física, viu, gente? Tinha que vir 3 pessoas. Ele tinha 16 anos, segurava, prendia ele no chão, ficava por 30 minutos no chão ali, até se acalmar. Era um caso extremamente grave, que a gente conseguiu parar essas crises dessa forma, e depois a gente conseguiu reintroduzir as tarefas. Mas foi aos poucos. A gente só terminou depois de 1 ano de reinserir as tarefas. Levou 1 ano para reinserir as tarefas. Agora, quando a gente pergunta para os professores, eles falam, compensou. Porque eu não quero ficar vendo esse menino no chão toda hora, em contenção física. Então, a gente tem que colocar numa balança, o que compensa mais?
Para mim é sempre o aluno não se machucar. Eu vou só repetir, isso não é regra, não é todas as vezes que você vai tirar a tarefa e que funciona. É uma análise de uma situação específica que funcionou. O que eu quero mostrar para vocês é que a consequência para ele era bater para não fazer tarefa. Se eu não entendo que consequência ele quer, eu nunca vou conseguir tratar. Ok? Auxílio sempre é bom. É difícil muitas vezes fazer sozinho. Quando falamos de crianças autistas ou com deficiência intelectual severa, precisamos de alguma ajuda. Podemos ter acesso, em alguns casos, a acompanhantes terapêuticos. Por exemplo, oferecer oportunidade para que o aluno, que o treino... Nossa, acho que eu escrevi errado. Para que o treino de pedido... que o aluno seja treinado a pedir para sair da sala. Em alguns momentos, a gente pode precisar. Em casos severos, de comportamento problema severo, a gente pode precisar desse auxílio para que a pessoa ajude a ensinar. Uma boa oportunidade de fazer isso é criar um plano de ensino individualizado, em conjunto, em que a gente insira essas tarefas e como vai ser feito em cada um dos pontos, ok? Eu vou adiantar, que aqui é só retomar tudo que a gente tinha falado. Concluindo, os fatores internos não são os mais importantes para o comportamento problema. Não é uma coisa interna. Ele não tem algo dentro dele que faz ele ser ruim ou te fazer atrapalhar a tua vida. Não é assim. Independente de diagnóstico, o comportamento é controlado por fatores ambientais, ou seja, os antecedentes e consequências. Quando eu digo controlado, é aquilo que eu falei. Se não tem flor, não tem por que eu começar. Se eu não tenho perspectiva de bater e sair da sala, eu não começo. É lógico que as coisas influenciam, mas não controlam. Se o comportamento se mantém ocorrendo, é porque alguém o está reforçando, por mais que não pareça. E não é que a pessoa queira, às vezes está sem saber. Cortou aqui. É isso, gente. Obrigado. E vocês podem usar um QR Code para pegar esse certificado aqui da palestra. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Felipe, pela brilhante exposição, pela participação conosco aqui no primeiro dia do EMEC.